Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, tá? Que a gente tá quase atingindo aí 58 mil inscritos e a meta é 60 mil inscritos no mês de janeiro, tá? Conto com a colaboração de todos, falta bem pouquinho. Já deixa o like aí para fortalecer. E também peço que me sigam lá no Instagram, @JohnDoTimão. Hoje tem bastante novidade para vocês, então já vamos para cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, a primeira novidade é sobre a parceria que o John tem com o site Edmarca. Tá? Você que tá querendo aí comprar uma camisa do Coringão, aproveite essa oportunidade. As camisas do Corinthians estão saindo até com 50% de desconto, tá? Frete grátis para todo o Brasil, garantia de satisfação. Aproveitem, rapaziada. Tem rastreio no envio, tá? Pode fazer o parcelamento sem juros. Quero pagar em 2 vezes, 3 vezes. Aproveitem, família. Todos os modelos para vocês, vou deixar o link aqui na descrição e também no comentário fixado. Fechou, família? Vamos para a primeira novidade. Hoje é dia de Corinthians, tá? 15 para as 10 da noite, Corinthians e Ituano pela Copa São Paulo, tá? É a primeira fase aí do mata-mata. Corinthians classificou com 100% de aproveitamento, venceu aí os 3 jogos da chave, agora pega o Ituano. E assim, o Ituano se classificou na Bacia das Almas. Passou pelo saldo de gols, tá? Tava ali na disputa com o União Suzano. E como o Ituano venceu o Concórdia por 3-0, passou aí o União Suzano no saldo de gols. Então, o Corinthians tem um adversário que não se destacou na primeira fase, mas isso também não é garantia de que vai ser um jogo fácil pro Corinthians. Tá? A gente sabe da dificuldade, mata-mata é complicado, jogo único, tá? Jogo único, começa o jogo, você começa a se complicar ali nos 15, 20 primeiros minutos, já dificulta, tá? Então o Corinthians já tem que, desde o começo, impor o seu ritmo, acuar o Ituano, e quem sabe se a gente fizer um gol já no começo, dar uma maior tranquilidade pra gente. E para quem gosta de acompanhar a Copa São Paulo, hoje temos muitos confrontos, tá? Fortaleza joga, o Atlético Paranaense pega o América Mineiro, tem jogo do Santos, jogo do Galo, tem muito jogo bom hoje, tá? O Galo pega o Mirassol também, o Mirassol é uma equipe interessante aí na Copa São Paulo, tá? Fluminense joga hoje também, Botafogo, então tem o dia inteiro tem partida para vocês e a gente fecha o calendário, o horário de jogos aí dessa quarta-feira, 15 para as 10, Corinthians e Ituano, lá em São José dos Campos, tá? No mesmo campo que o Corinthians jogou a primeira fase. Desejo uma boa sorte para o Timãozinho e quero saber como está a expectativa de vocês para a partida de logo mais. Bom, hoje também teremos, e aí dependendo do horário que você tá vendo o vídeo, já tivemos a coletiva de imprensa do Duílio, tá? Que é o nosso presidente, do José Colagrose Neto, nosso superintendente de marketing, e o Wesley Melo, tá? Que é o nosso superintendente financeiro, tá? Nosso diretor financeiro. A coletiva tá marcado para 12h30, tá? 12h30. Nosso vídeo aqui sai 12h, então vai estar mais ou menos ali no mesmo horário, tá? Não adiantaram quais serão as pautas que vão falar, mas acho que eles devem fazer aí uma perspectiva para a temporada de 2022, questão de alguns projetos e tudo mais. Logicamente, o pessoal vai perguntar sobre contratações, coisas mais pontuais assim que a torcida quer saber, mas o Wesley deve trazer explicações aí da parte financeira do clube em 2022, o José trazer alguns projetos que o clube está pensando para essa temporada, e o Duílio fica aí para perguntas de todos os departamentos. E aí, rapaziada, as novidades trago no vídeo de amanhã para vocês, tá? Essas atualizações da coletiva de imprensa que acontece hoje no CT com a presença física dos jornalistas, tá? Então o pessoal vai até o CT, vai fazer essa coletiva de imprensa presencialmente. Fechou, família? Bom, como eu havia falado para vocês, a equipe do Corinthians se apresentou aí no CT na segunda-feira, tá? Todos os jogadores, menos 3 atletas que estavam com Covid, testaram positivo,
tá? Testaram positivo e aí já ficaram afastados. Um deles era o Renato Augusto, que já havia testado na semana passada, tá? Testado positivo na semana passada. E aí ontem, ele estava fazendo os testes todos os dias, ontem deu negativo. Então, seguindo o novo protocolo, Renato Augusto já está liberado para trabalhar com o restante do elenco, tá? Então, hoje, o Renato Augusto já foi para o CT Dr. Joaquim Grava, já vai fazer todo o trabalho junto com os demais atletas, tá? Ele deve passar pela bateria de exames e tudo mais, mas já faz esse acompanhamento, já inicia a pré-temporada com os demais atletas. Sobre o Jô e o William, o mesmo protocolo. Como eles não têm sintomas, todos os dias eles vão fazer teste, tá? Deu negativo, já estão liberados para se reapresentarem aí junto com o elenco, tá? E trabalharem aí com o técnico Silvinho para a temporada de 2022. Lembrando que ano passado era diferente essas datas, tá? O pessoal que era assintomático, que não tinha sintomas, tinha que ficar 10 dias isolados. Atualmente, agora, são só 5. Por isso que o Renato Augusto já está liberado, já testou negativo. E aí, para as pessoas que testaram também positivo, mas que estavam com sintomas, em vez de ficar 5 dias, a recomendação é que fiquem 7, tá? Ano passado, era 10, 14 dias, tá? Pô, John, mudou agora? Acabou o vírus? Não, pessoal, não. Lógico que não. Mas fizeram estudos. O pessoal estudou, fez toda aí a parte científica, pô, realmente, a partir do 5º dia, essa pessoa testou negativo, ela não tá mais transmitindo. Então, já está liberado para retornar, certo? Então, tudo isso é com a ciência, com estudo e tudo mais, e aí é melhor para os clubes, melhor para a nossa parte de saúde, tá? Ainda mais com as vacinas e tudo mais. O Renato Augusto já está liberado, e a expectativa é que William e Jô retornem até sábado, tá? Retornem até sábado. Eles testando negativo já estão liberados para jogar aí com os demais atletas, fazer o treinamento. O Corinthians já tem um jogo treino no domingo, tá? Contra a equipe da Inter de Limeira. Então, a gente vive essa expectativa. Fechou, família? Bom, agora falando sobre o mercado da bola, o centroavante Cauê, tá? Já foi apresentado no Lommel SK, um clube da 2ª divisão da Bélgica, tá? O clube faz parte do grupo City, assim como o Manchester City, o New York City, outros clubes aí espalhados pelo mundo. E é isso, o Corinthians não recebe nada por essa negociação. A gente não conseguiu negociar com o Novo Horizontino, tá? O Cauê era do Novo Horizontino, estava emprestado para a equipe do Corinthians. Eu não consigo entender isso, mas tudo bem. Corinthians diz que tentou negociar com o Novo Horizontino, que chegou a pagar R$500 mil pelo empréstimo do Cauê, tá? O Novo Horizontino cobrou R$500 mil pelo empréstimo do Cauê, mas o Corinthians, quando vai emprestar jogador, não cobra nada para nenhum clube, tá? Só para vocês, a efeito de comparação, quando eu cobro algumas coisas da diretoria e o pessoal fala que eu só reclamo. De bobo no mercado não tem ninguém, tá? E aí a diretoria do Corinthians falou que o Cauê também trocou de agente, tá? Ele tava com a Elenco Esportes e aí foi pro Juliano Bertolucci, que isso dificultou um pouco as negociações e tudo mais. E aí no fim, acabou o contrato dele com o Corinthians, tá? Acabou o contrato dele. Houve esse interesse do Lommel em contratar o Cauê. O Corinthians não tinha nenhum direito. O Novo Horizontino vendeu o jogador e é isso, tá? Deseja aí uma boa sorte para o Cauê, que tem um futuro brilhante aí na equipe do Lommel. Ele agradeceu bastante, tá? A equipe do Corinthians, falou que é muito grato por esses 2 anos, as experiências aí que ele passou na nossa equipe. E que é isso, que agora é uma nova fase da vida dele, que ele e a família dele estão se mudando e tudo mais, e que ele leva o Corinthians sempre no coração, que está na torcida pelo nosso clube. Fazer o que, rapaziada? Coisas do futebol. Agora, outra novidade do mercado da bola, dessa vez sobre o Luan, tá? A novidade que temos é que o Botafogo estaria interessado na contratação do Luan. Vale ressaltar aí o momento do Botafogo, tá? O John Textor,
se eu não me engano é assim que fala o nome dele, um gringo aí comprou o Botafogo. Eu não consegui ver a entrevista dele ainda, tá? Não consegui ver a entrevista dele ainda. Pra quem acompanha, gosta de acompanhar o futebol como um todo, eu acho interessante pra gente entender esse movimento que tá acontecendo aí no futebol brasileiro, de clubes e empresa, tá? E aí o Botafogo tá com um novo planejamento, certo? Virou a chave no Botafogo. É outro time agora, outra pegada, outros planos, outros objetivos dentro da temporada. E aí o Botafogo estaria interessado na contratação do Luan por empréstimo, tá? O Botafogo chegou a consultar o Corinthians sobre esse possível empréstimo do Luan, mas pararam no salário do atleta. Atualmente, o Luan ganha R$800 mil no Corinthians, tá? E tem contrato aí até o fim de 2023, então mais 2 anos aí de contrato com a equipe do Corinthians. O Botafogo tinha interesse, a informação aí é do André Rizek, tá? Do Sport TV, ele falou o seguinte: o Botafogo foi um clube que chegou a estudar a possibilidade de levar o Luan por empréstimo, mas o salário dele deixou isso inviável. E aí eu não sei qual que era a expectativa do Botafogo, tá? Quanto eles têm aí em caixa para pagar de salário, por exemplo, para uma possível contratação do Luan. Mas assim, pô, se o salário fosse 500 mil, o Botafogo ia contratar o cara? É o questionamento que eu faço. Ah, sim, contrataria. Pro Corinthians, seria viável hoje deixar o Botafogo pagando 500 mil e a gente pagando os outros 300 pro Luan jogar lá? Não sei, tá? Até quero a opinião de vocês. É algo pra gente debater. Seria viável hoje o Corinthians pagar uma porcentagem do salário pro Luan jogar em outro time ou não? Paga 100%, mantém o Luan aqui para essa temporada, tá? É um questionamento que eu faço aí pra rapaziada. Em alguns momentos eu ainda tenho uma esperança no Luan. Tem gente que já vai falar, pô, o John tá de brincadeira. Olha o tempo que passou e o Luan não rende, tá? O Luan não rende. Mas é coisa de torcedor, tá? É coisa de torcedor. Não tenho, assim, uma explicação plausível. Não, o Luan vai melhorar por causa disso e disso. É uma expectativa que eu tenho pra esse ano do Corinthians, tá? Mas pra isso ele precisa jogar. Pô, João, você tá pedindo pra colocar o Luan? Não como titular, nesse momento. Mas acho que ele poderia ter mais oportunidades com o Silvinho, tá? Acho que ele poderia sim. Mas é questão para o decorrer da temporada, tá? O Corinthians vai jogar diversas competições esse ano. Tem Libertadores, tem Copa do Brasil, Brasileirão, o próprio Paulistão, tá? Então, acho que teremos oportunidades de dar rodagem pro elenco, tá? Mas sobre essa questão do Botafogo aí, acho que não vai pra frente. Se o Botafogo já nem quis negociar sabendo do salário dele, acho que fica difícil aí uma evolução nessa negociação. E quero saber a opinião da fiel torcida. Bom, mais uma aí do mercado da bola, dessa vez sobre o Diego Costa. Uma atualização sobre a questão salarial que o Corinthians fechou o acordo com o patrocinador, tá? Que é a Taunza. Segundo informações, tá, do Samir Carvalho, a Taunza pagaria 100% do salário caso o Corinthians fechasse com o Cavani, tá? Se o Corinthians fechasse com o Cavani, a Taunza ia pagar 100% dos salários. Como o Cavani está bem distante e o mais provável de chegar é o Diego Costa nesse momento, eles aceitam pagar 50% do salário. Então, pensando que o Diego Costa vai ganhar entre 1 milhão e 1 milhão e 200, o Corinthians teria que pagar entre 500 e 600 mil, tá? O Corinthians teria que pagar essa porcentagem. O que eu não entendi, e aí eu até gostaria que o Duílio explicasse hoje na coletiva de imprensa, é por qual motivo existe essa mudança, tá, no contrato. Ah, se fechar com fulano a gente paga tudo, se fechar com Beltrano a gente paga só metade. A partir de qual momento isso é viável para o Corinthians e a partir de qual momento a gente aceitou essa cláusula no contrato, tá? E aí, trazendo uma atualização sobre o Diego Costa, o Corinthians ainda não está 100% seguro, tá, sobre a contratação dele. Por quê? Ele tem o interesse de retornar à Europa, né? Já que ele estava aqui no futebol brasileiro, ele tem o interesse de retornar ao futebol europeu.
Então, caso chegue uma proposta muito maior que a do Corinthians, a chance dele ir para um clube europeu é grande. Tá? Então, o Corinthians não quer trabalhar com essa margem de erro. De tipo, vamos apostar todas as fichas no Diego Costa e do nada chega uma proposta da Europa, tchau Corinthians. Tá? Ele abandona o projeto aqui e vai para outro clube. E pensando nisso, a informação do Thiago Salazar, da Gazeta, é que o Corinthians já trabalha com um quarto nome dentro do mercado, pensando que os 3 primeiros seriam Suárez, Cavani e Diego Costa, tá? Suárez e Cavani, chance mínima, quase 0. O Diego Costa, acabei de atualizar para vocês a situação, tem chance de fechar com o Corinthians, mas o Corinthians não quer ficar na mão dele, caso ele opte por retornar para a Europa. E o Corinthians trabalha nesse possível quarto nome, tá? Seria um plano D, tá? Já nessa situação. E aí a primeira pergunta, John, quem é esse quarto nome? Quem é esse novo alvo do Corinthians? A diretoria está fazendo de tudo para que esse nome não vaze na mídia antes da hora, tá? Eles estão trabalhando em sigilo absoluto. Segundo a própria diretoria, eles não têm pressa para fechar com esse jogador, tá? A expectativa é que no final de janeiro o Corinthians tenha uma definição. Por quê? Para a diretoria, o que começa a contar é a Libertadores a partir de abril, tá? A partir de abril. Então o primeiro trimestre vai ser só para trabalhar o elenco, tá? Esse é o planejamento da diretoria, tá? Então a gente aguarda aí mais alguns dias. Provavelmente até o início da próxima semana já teremos aí esse nome que a diretoria está trabalhando ou alguma atualização importante sobre o Diego Costa, tá? A gente segue aguardando aí a rescisão de contrato do Diego Costa com o Galo para ver se tem alguma definição. Se o Corinthians e o jogador batem o martelo, se ele fala, realmente não, vou para a Europa, não quero ficar aqui no Brasil e tudo mais, tá? Seguimos aguardando atualizações e a principal novidade é que o Corinthians tem um quarto nome que busca para ser o camisa 9 aí do Coringão. Agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Bom, atualização importante sobre o goleiro Ivan, tá? Que pertencia à Ponte Preta, mas na verdade eu vou começar essa notícia numa ordem diferente. Vou começar falando do Matheus Donelli. O Matheus Donelli, vendo que o Corinthians buscou um novo goleiro para 2022, pediu para ser negociado, tá? A expectativa do Corinthians era de emprestar o Matheus Donelli, tá? Para ele se desenvolver e tudo mais, depois retornar ao Corinthians, mas o Matheus Donelli pediu uma negociação em definitivo, tá? Ele tem apenas 19 anos. Segundo informações, ele tem propostas de clubes da Europa, tá? Clubes de fora do Brasil e uma proposta de um clube do Brasil, tá? John, quais são esses clubes, tanto de fora quanto aqui do Brasil? Mantidos em sigilo. Não divulgaram quais são esses clubes, tá? Mas a expectativa do Corinthians era de emprestar e ele prefere se transferir em definitivo. Então, o Corinthians aí está avaliando essas propostas e provavelmente até a próxima semana já teremos aí uma definição da negociação do Matheus Donelli, tá? A tendência é que ele já seja negociado nas próximas semanas. Em contrapartida, o presidente da Ponte Preta e a própria Ponte Preta, tá, já divulgou uma nota oficial falando o seguinte: o goleiro ponte-pretano Ivan treinou normalmente hoje e foi liberado para exames no Corinthians. Tá? Então, entre hoje e amanhã, o Ivan já faz os exames aqui no CT Dr. Joaquim Grava e deve assinar com o Corinthians por 4 anos. Tá? Um contrato aí de 4 anos. Para mim, uma excelente contratação para o Corinthians. Tá? Já dando a minha opinião sobre o Ivan, um goleiro de 24 anos, uma idade muito boa, tem um potencial enorme, já foi convocado para a seleção brasileira quando ainda jogava a Série B pela Ponte. Tá? Então é um cara assim, em questão de qualidade, para mim o Corinthians acerta muito, 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 muito. O questionamento que eu tenho: qual que é o modelo de negociação que o Corinthians está empregando? Porque ano passado o São Paulo queria contratar o Ivan
a Ponte pediu 30 milhões de reais. Já expliquei a situação da Ponte com o Ivan atualmente. A Ponte fez um monte de empréstimo, pegou, né, dinheiro emprestado com empresários e deu a garantia, os direitos econômicos do Ivan. Então a Ponte tem 100% dos direitos do goleiro, mas já tá tudo comprometido, é tudo de empresário. Pelo que eu entendi, o jogador chegaria de graça pro Corinthians, tá? Chegaria de graça. Mas se chega de graça, o que o Corinthians ganha nisso depois? Numa possível negociação, tá? Se ele é um jogador que pertence a empresários. Isso que eu não tô entendendo, certo? Qual que é a condição que o Corinthians vai ganhar nisso? Ah, o Corinthians vai ficar com uma pequena porcentagem e o resto continua com os empresários? Tá? Isso que eu não entendi. Mas acho que é um movimento muito bom do Corinthians a contratação do Ivan, pelo potencial dele, como eu já falei, um goleiro assim de muita qualidade. A diretoria entendeu que o Matheus Donelli ainda não estava preparado para disputar a vaga de titular com o Cássio e procurou o Ivan. Para mim o Ivan é de um nível excepcional, tá? Um nível muito bom, vai ser um cara que vai incomodar o Cássio. E aí eu quero saber se o Silvinho terá peito durante a temporada, se o Cássio oscilar, dele colocar o Ivan. Tá? Pra mim agora a briga tá muito boa no gol do Corinthians, tá? Mais uma vez coloco, pra mim é uma ótima contratação do goleiro Ivan, só queria entender esse modelo de negócio, tá? Espero aí que o Corinthians seja bem transparente nessa parte na hora do anúncio do goleiro Ivan e quero saber a opinião de vocês sobre esse movimento do Corinthians trazendo o goleiro Ivan e colocando aí o Matheus Donelli na lista de transferências, tá? Já temos propostas e acho que ele deve ser negociado nas próximas semanas. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!